Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre prêmio de risco. Prêmio de risco é o prêmio requerido pelo investidor para compensar a incerteza dos retornos esperados em um investimento. Quanto maior a incerteza, maior será o prêmio de risco e a taxa de retorno exigida. O prêmio de risco é afetado por alguns fatores. Nós temos o risco de mercado. O que é o risco de mercado? O risco de uma economia como um todo, ou até eu posso pensar no risco global de haver, por exemplo, uma recessão. Se houver uma recessão no mundo inteiro ou em determinado país, naquele país no qual você investe, aqui no nosso caso seria o Brasil, isso provavelmente vai acabar afetando os nossos investimentos. Se você tem uma ação, por melhor que ela seja, se tudo cair na bolsa, a sua ação vai acabar caindo também. É o que a gente vê acontecendo em crises, por exemplo, a crise de 2008 ou a crise de 2020. Nós temos também o risco regulatório. O governo pode ir lá e simplesmente dizer que a sua atividade, a partir de hoje, é ilegal. O produto que você vende, o serviço que você oferece é ilegal. Ou então ele pode criar várias burocracias para dificultar a comercialização do seu produto. Digamos que você tem uma empresa de cigarros e o governo vai lá e cria várias leis dizendo que você não pode mais fazer marketing, que você tem que colocar imagens bem feias atrás do seu maço de cigarro, ou então que você só vai poder vender esse produto em determinados lugares, que o imposto que você vai pagar vai ser muito maior do que o imposto de outras mercadorias, ou seja, o governo vai criando burocracias, vai criando tributações, vai criando regulações, as quais dificultam a venda do seu produto, dificultam a venda do seu serviço ou até em alguns casos impedem a venda do seu produto, impedem a venda do seu serviço. Temos também o risco da taxa de juros. Se a taxa de juros aumenta, a tendência é que a renda variável vai acabar caindo e se a taxa de juros cai, a tendência é que a renda variável vai acabar aumentando. Os múltiplos na renda variável irão acabar aumentando. E aí, se você está comprado em determinadas ações, se houver esse aumento na taxa de juros, o que vai acontecer? Provavelmente vai haver uma queda, você vai acabar perdendo uma parte do seu patrimônio, você vai acabar perdendo uma parte do seu investimento. Então esse seria um risco de você investir em ações, mas também é um risco de você investir em títulos, em você investir na renda fixa. Porque se você tiver um título pré-fixado ou um título híbrido e houver um aumento na taxa de juros, o seu ganho real vai acabar diminuindo muito e pode ser até um ganho real negativo, ou seja, você vai acabar perdendo dinheiro. Temos também o risco da empresa, que é o risco do próprio negócio, do negócio ir mal, do produto qual essa empresa oferece, do serviço qual ela oferece, não ser mais demandado pelos clientes, ou haver uma má administração dessa empresa, essa empresa acabar ficando muito endividada, os investimentos que essa empresa vai fazer com o retorno que ela tem com a venda dos seus produtos ou serviços acabarem sendo maus investimentos, os quais não vão dar um retorno para essa empresa. Isso vai acabar afetando o preço dessa empresa e provavelmente você vai acabar perdendo dinheiro com esse investimento. Risco de liquidez. Se você já teve uma casa e tentou vender essa casa, ou já teve um carro e tentou vender esse carro, você sabe como a liquidez é importante. Você sabe como casas e carros geralmente não são coisas fáceis de serem vendidas. Talvez demorou meses para você conseguir vender essa casa ou esse carro, ou talvez até semanas se você teve sorte. No mercado financeiro, quando nós falamos em ações ou até em títulos, geralmente nós temos uma liquidez muito maior. Você consegue comprar determinado ativo e vender esse ativo no mesmo dia, ou comprar esse ativo e vender esse ativo depois de alguns dias. Agora, existem aqueles ativos os quais têm uma liquidez muito pequena. Se nós pegarmos, por exemplo, uma small cap, uma empresa pequena, geralmente elas vão ter baixa liquidez. E aí se você tiver um volume um pouco maior de dinheiro, estamos falando aqui talvez de centenas de milhares de reais, e queira comprar ações dessa small cap, ou então milhões de reais, e queira comprar as ações dessa small cap, você vai ter muita dificuldade de fazer isso. Porque se você começar a comprar R$1 milhão em ações dessa small cap, o que vai acontecer com o preço dessa ação? Vai aumentar muito. E se você começar a vender essa posição, o que vai acontecer com o preço dessa ação? Vai cair muito. Ou seja, essa empresa tem baixa liquidez e aí você não vai conseguir sair dessa operação facilmente. Isso seria o nosso risco de liquidez. Isso pode acontecer em small caps, mas pode acontecer também em renda fixa, pode acontecer em commodities, pode acontecer em derivativos e em vários outros tipos de
produtos. Temos também o risco cambial, que é o risco, aqui falando no Brasil, do dólar subir muito frente ao real ou cair muito frente ao real. Isso é um risco que vai afetar principalmente exportadores e importadores. Se o dólar sobe muito, isso vai beneficiar os exportadores. Se o dólar cai muito, isso vai impactar negativamente esses exportadores. E se o dólar cai muito, isso vai impactar positivamente os importadores. E se o dólar sobe muito, isso vai impactar negativamente os importadores. Agora, não só os exportadores e importadores vão ser impactados pelo risco cambial. Você tem contratos também, os quais são atrelados ao preço do dólar. Isso vai acabar influenciando qual que é a taxa de juros que você vai pagar, qual que é o prêmio que você vai pagar em cima de determinados tipos de contratos. E outra coisa, quando o dólar aumenta muito, isso tende a aumentar a inflação brasileira. E quando o dólar cai, isso tende a diminuir a inflação. E aí, se você estiver fazendo algum tipo de estratégia em renda fixa, em títulos, isso pode acabar prejudicando a sua estratégia e você pode acabar perdendo um bom dinheiro nela. E nós temos também o risco setorial. O risco setorial fica entre o risco de mercado e o risco da empresa. É aquele risco do setor. Nós podemos pensar no setor de construção civil, ou no setor bancário, ou no setor de energia elétrica. Você pode ter algum movimento dentro da economia, o qual vai prejudicar especificamente aquele setor, o qual vai prejudicar mais aquele setor do que outros setores. E aí, se você estiver alocado nesse setor, você vai acabar sofrendo mais com isso. E aí pode ser tanto uma regulação a qual vai afetar esse setor, pode ser uma mudança na preferência do consumidor, pode ser um novo produto substituto, o qual está entrando no mercado e vai acabar afetando esse setor. Pode ser até a taxa de juros, porque ela vai afetar de forma diferente diferentes setores. Ou seja, são vários fatores os quais vão acabar influenciando mais ou menos diferentes setores na economia. Então esses são os principais riscos quando nós pensamos em prêmio de risco. Quanto mais exposto aquele negócio, aquele ativo, aquele produto estiver a estes riscos, os quais eu comentei anteriormente, maior é o prêmio de risco, o qual os investidores irão exigir. E quanto menor é a percepção de risco, menor será o prêmio de risco exigido pelos investidores. Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até a próxima.